Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, junto do canal do Robson 2.0. E também, outros canais aí, poucos, que falam sobre o Apocalipse e também sobre as aparições marianas. Aliás, eu vou fazer uma pergunta agora e vou fazer um vídeo sobre isso, porque os canais católicos têm medo de falar sobre as falsas aparições marianas. Porque só o meu canal, o canal do Robson 2.0 e o do Carlos, do Eco Fidelíssimo, tem a coragem de expor as falsas aparições marianas ou as aparições marianas não reconhecidas pela igreja. Eu fico confuso com isso, porque tem canal que bate tanto no Papa Francisco, bate em bispo, CNBB, bate em todo mundo, mas quando tem um pregador falando coisas absurdas, o canal tem medo de falar sobre esse pregador. Quando tem um vidente falando coisas absurdas, como nós vemos aqui no Brasil, porque esses canais têm medo de falar a respeito desses videntes. O que acontece? O que existe por trás de tudo isso que a gente não está sabendo? Eu fico me perguntando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilhe os vídeos. É muito importante fazer todo o combo, gente. A gente precisa mesmo da ajuda de vocês. Aqui do lado tem as minhas redes sociais. E se você puder contribuir financeiramente com o canal, tem o QR Code aqui com a chave Pix, Aliás, o QR Code com o Pix do canal ou a chave Pix aqui, crismacabelos@gmail.com. Pode ajudar o canal do nosso amigo Robson também. O Pix é canal do Robson 2.0 @gmail.com. Tem a opção do clube de membros e também a opção do Apoia-se. Aí você escolhe o que seria melhor para contribuir o canal. Peço desculpas pelos 2 dias que eu fiquei sem fazer live e vídeos. Eu estou viajando, estou de férias no serviço e estou viajando. Estou em São Paulo, tanto que eu estou em outro lugar, não estou na minha casa. Mas o tempo que der aqui eu vou fazer vídeos e se der eu faço lives também, tá bom, gente? Mas vamos falar mais uma vez do vidente mais famoso do Brasil, da aparição das 2 rodovias. Todo mundo conhece porque é um rec-repete, gente. Ninguém aguenta mais. É um rec-repete. Só que esse rec-repete, é claro que ele sabe o que está fazendo, Quem não conhece a máxima do marxismo cultural, ele que nos chama de esquerda católica, contra as aparições marianas, a esquerda espiritual, todo mundo sabe que um embuste dito 2000 vezes se torna uma verdade. E isso é uma ferramenta instrumentalizada pela esquerda mesmo, pelo comunismo, pelo marxismo. Ficar repetindo aquilo várias vezes, sendo que não é uma verdade, sendo que contém erros naquela mensagem, ele fica repetindo isso várias e várias vezes, porque isso vai sendo colocado aos poucos do cérebro da pessoa e aquilo acaba se tornando uma verdade. A Rede Globo sempre fez isso durante muito tempo, Tem alguns canais esquerdistas também que fazem isso. E as escolas fizeram isso por um bom tempo com os alunos. Por isso que a grande parte da população cresceu com aquela mentalidade marxista. Mas o que acontece? Eu vou entrar nessa história do rec-repete, que é proposital, não é algo indireto, é direto mesmo, é proposital. Mas antes, eu quero pedir para o Padre Gabriel Vilaverde, gente. O Padre Gabriel Vilaverde, o senhor que é amigo mesmo, de peito do vidente mais famoso do Brasil, já que o senhor não responde os canais católicos a respeito da aparição que o senhor tanto defende, então ensine, pelo amor de Deus, esse vidente, o que significa proselitismo. Que ele está passando vergonha, não perante os aparicionistas, porque os aparicionistas são assim, tudo que o vidente falar é lei. Ele está passando vergonha perante as pessoas que realmente entendem do assunto, pessoas que conhecem a doutrina da igreja e realmente pessoas que sabem o que significa proselitismo, Porque nós aprendemos o significado de proselitismo com Bento XVI. A muralha, lembra da muralha que ele profetizou, segundo a revelação,
do que aparece lá para ele, não é a muralha que seria derrubada? Então, nas palavras do Bento XVI, né? Ele mesmo diz que a igreja não impõe, mas propõe livremente a fé católica, ciente de que a conversão é um fruto misterioso da ação do Espírito Santo. E ele adverte, é proibido qualquer forma de proselitismo na igreja. É proibido. Isso são as palavras de Bento XVI. Então, Padre Gabriel Vilaverde, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, explique para o vidente, porque a aparição não explicou para ele. Eu não entendo essa Nossa Senhora que aparece para ele e não explica o que é o catecismo, que não se pode completar as escrituras, não se pode corrigir a escritura. Eu não entendo essa Nossa Senhora que está aparecendo para ele, eu desconheço. Né? Não é a bem-aventurada que realmente aparece na Bíblia, não é a bem-aventurada, a Imaculada Conceição, é uma outra Nossa Senhora, todo mundo sabe disso, né? Então são as palavras de Bento XVI aqui, proibido qualquer forma de proselitismo, que obrigue, induza ou atraia alguém com engano importunos a abraçar a fé. O pontífice defendeu que uma pessoa pode abrir-se à fé depois de uma reflexão ponderada e responsável e deve poder realizar livremente a inspiração íntima. Ou seja, o problema todo é que também, né, o vidente ele vai buscar proselitismo no dicionário Aurélio, né? Aí ele está lá, converter alguém. Só que dentro da teologia, proselitismo é converter alguém através do medo, impondo. Né? É o que acontece nas religiões aí, que eu não vou ficar citando o nome aqui, senão meu canal é derrubado, tá? Então, por favor, Padre Gabriel Vilaverde, faça um bem para o vidente, faça um bem para o vidente, porque perante nós ele passa vergonha falando uma besteira dessa, tá? Porque aí o pior de tudo é que ele sabe, né? Ele sabe que significa proselitismo, só que ele é aquele negócio, um embuste dito 2000 vezes se torna verdade. Ele fica martelando aquilo, dizendo que aquilo se chama catequese. Não tem nada a ver com catequese, tá, gente? Agora, falando sobre o plágio. Eu tô percebendo que, assistindo os vídeos do Carlos lá no Eco Fidelíssimo, que ele tá mostrando vários plágios, né, nas mensagens da aparição mais famosa aqui do Brasil, a das duas rodovias. Principalmente de livros apócrifos, mas não tem só de livros apócrifos, tá? Tem plágios também de outras mensagens não reconhecidas pela igreja e distorção de mensagem reconhecida pela igreja, como a de Dom Bosco sobre a barca, né? Só que a mensagem de Dom Bosco, o Papa estava junto de Nossa Senhora e junto do Espírito Santo, né? Ele distorceu a mensagem da barca de Dom Bosco, dizendo que o Papa está fora, né? A barca sem Pedro, né? Então, enfim, sobre a igreja eclipsada também. É claro que alguém falou para ele sobre essa história da igreja eclipsada, porque já tinha naquele opúsculo maldito condenado de La Salette de 1923, né? Foi condenado pelo Santo Ofício, tá? E ele vai citar novamente essa questão da igreja eclipsada. Falaram para ele sobre o opúsculo, com certeza, né? Como eu falei, é o mesmo espírito aquele espírito que inspirou quem escreveu esse opúsculo maldito, que eu tenho certeza que nem foi Melanie que escreveu, mas ela autorizou a colocar o nome dela, então realmente o nome dela vai ficar marcado por isso, e se ela tinha alguma chance de ser beata ou canonizada, alguma coisa nesse sentido, acabou por aí, tá? O mesmo espírito que inspirou aquilo é o mesmo que está inspirando essas aparições modernas de hoje em dia. Infelizmente é isso, tá? E é claro que ele escutou as heresias que, né, contém o opúsculo, são as mesmas heresias que contém as revelações dessa aparição mais famosa do Brasil. É claro que ele vai abraçar, mas é claro que ele vai abraçar, né? É evidente que não tem mais padre, nem bispo, nem papa. Ele mesmo fala, para ele é só Jesus. Não tem papa, não tem bispo, não tem padre para ele, entendeu? Ele passa por cima de tudo, é a aparição de Jesus, só que, infelizmente, não é o Jesus Cristo da Igreja Católica, tá, gente? Igreja Católica, o Jesus deixou com hierarquia na igreja, tá? Então não é o mesmo Jesus, também não é a mesma Nossa Senhora, infelizmente. E ele vai fazer uma mistura de coisas da igreja ser eclipsada com a verdade que está sendo eclipsada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Quando fala que a igreja vai ser eclipsada é porque ela vai desaparecer por um momento, não tem outra interpretação. O que acontece quando
a Lua, né? Tem um eclipse lunar, a Lua desaparece totalmente por um momento, tá? A questão aqui é que a igreja ser eclipsada lá no opúsculo de La Salette está dizendo que a igreja vai desaparecer por um momento. E se isso acontecer, as portas do inferno irão prevalecer, não tem nada a ver com doutrina, tá? E aí ele vai citar que, mais uma vez, que se La Salette disse que Roma vai ser sede do anticristo, ele acredita fielmente, 100%, né? E aí ele ainda vai falar, né, que o Bitelão não chegou ainda, acho que é Bitelão que ele citou ali, que é o anticristo chefão. Essa história protestante, tá? Esse anticristo chefão é história protestante. E ainda diz assim, eu acredito piamente nessas mensagens de La Salette, mesmo que a esquerda espiritual não acredite. Na verdade, a questão é que a esquerda espiritual aqui que ele está citando, somos nós que acreditamos plenamente no Santo Ofício, tá? Esse opúsculo foi condenado pelo Santo Ofício. E ele não conhece a história e fica dando pitaco naquilo que ficam colocando na cabeça dele. É claro que os inscritos vão lá e ficam mandando para essa história de La Salette, só que está passando vergonha novamente, né? Infelizmente eu nunca vi alguém, né? Não pode ver uma vergonha que já quer ir passando. Aí ele fala que metade da mensagem foi aceita e metade da mensagem não. Não existe isso na história da aparição mariana, aceita tudo, não aceita nada. Primeiramente, né, vai estudar um pouco sobre o assunto. Eu não gosto muito de ficar citando esse termo, vai estudar, mas enfim, que é meio protestante, né? Protestante fica falando isso toda hora, vai estudar sobre o assunto, não passa vergonha. O que foi condenado não foi a mensagem original. Será que custa fazer uma pesquisa? Ou pelo menos essa Nossa Senhora que aparece para ele, falar para ele, ó, que foi condenado não é a mensagem original. Foi uma mensagem que foi escrita 27 anos depois da aparição, 27 anos depois da primeira mensagem. Essa mensagem, que não é original, que foi condenada, tem heresia. Falar que Roma vai ser sede do anticristo é heresia. Quem acredita nisso não é católico. Né? Essa aparição, infelizmente, não é católica. Se a aparição permite que o vidente acredite que Roma vai ser sede do anticristo, não é uma aparição católica, tá? E ainda mais que a mensagem diz que o anticristo vai ser filho de uma freira com um bispo católico, ou seja, vai ser um católico. Então não é católico, tá? Qualquer mensagem, prestem atenção, tá, gente? Prestem atenção. Qualquer mensagem, seja de Nossa Senhora, seja de pregador, seja de São Miguel Arcanjo, pode dizer que foi Jesus Cristo quem desceu na terra e disse isso, que Roma vai ser sede do anticristo, que o anticristo vai ser um católico, vai ser um papa, não é católico, é obra do capiroto, é obra do próprio anticristo colocando isso na cabeça de vocês, tá? Então, e é claro que o vidente ele acolheu isso aqui, né? Na hora, ele abraçou na hora isso aqui, pô. É a mesma heresia que tem lá em La Salette, é a mesma que tem aqui, tá? Tô falando do opúsculo condenado. E o opúsculo, gente, é brincadeira, porque esse opúsculo foi condenado em 1923, antes do Concílio Vaticano II, né? Antes do que, né, os sede-vacantistas pregam aí que foi a entrada do modernismo na igreja. Esse opúsculo foi condenado bem antes, tá? Agora estão inventando história que, mas que já estava com mentalidade, tá com mentalidade de nada. O opúsculo foi condenado dentro de um consenso unânime de padres, bispos, cardeais e até o Papa. Todo mundo condenou esse opúsculo maldito, cara. Só tem heresia nele. Então, a única coisa que eu posso dizer é que o mesmo espírito que inspirou lá está inspirando aqui. Heresia lá, heresia aqui, não é católico, né, gente? Então essa é a questão. Mas ele vai bater na tecla do opúsculo de La Salette agora, de qualquer jeito, porque ele quer validar. Engraçado que ele tá querendo. Ele não vai ter reconhecimento da igreja, a gente já sabe disso, tá? Por mais que a arquidiocese não se pronuncie, fique se escondendo, o Dom Zanoni fique se escondendo também, mas eles não irão reconhecer de maneira nenhuma essas mensagens e muito menos a aparição, porque tem coisa errada na aparição, né? Mas ele tá tentando encontrar um jeito de validar a aparição. Agora ele tá pegando o opúsculo condenado para tentar validar a aparição dele. É brincadeira isso daí, tá bom? Agora falando um pouco mais sobre
o título do vídeo, um embuste dito, né, 2000 vezes, se torna verdade, né? Ele repete todas as vezes, gente. Todos os vídeos, em todas as catequeses, ele repete os embustes sobre o fiducia súplica, tá? Em todas as catequeses, porque ele está instrumentalizando isso. Foi um modo de instrumentalizar alguma coisa contra o Santo Padre, mesmo que seja através de um embuste. Ele fala ali, mais uma vez, ele fala em todas as catequeses, porque há 2 anos atrás essas bênçãos não foi permitida dentro da Congregação para a Doutrina da Fé? Porque não eram essas bênçãos, né? Desculpa aí. Não era esse tipo de bênção que foi condenado lá atrás. Aí ele até fala, por que um padre aqui dá uma bênção dessa há não sei quantos anos ele foi condenado? Porque não tinha nada a ver com essa bênção que está no fiducia súplica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito simples, qualquer pessoa com 2 neurônios raciocina isso, tá? Então ele fica instrumentalizando isso com esses embustes, tá? E como eu falei, o documento não diz nada do que ele está falando, de bênçãos para a união irregular. O próprio Victor Fernandes já veio a público dizer que não tem nada a ver com abençoar a união pecaminosa. O Santo Padre já veio a público, só que ele vai continuar com esse embuste, metendo isso na cabeça dos aparicionistas que estão assim, né? Só conseguem enxergar o que ele diz. É lamentável? Lamentável. E aí ele chama quem não acredita nessa aparição de esquerda espiritual, e quem está usando, né, um instrumento esquerdista é ele, que é esse instrumento de falar várias vezes, 2000 vezes a mesma coisa, um embuste para que aquilo se torne verdade. É uma brincadeira, né? Mas ele vai continuar falando, a gente vem aqui e mostra claramente que ele está falando algo que não contém no documento, tá? Mas ele vai continuar instrumentalizando isso, porque agora, né, essa aparição, ela teve várias fases, né? Várias fases. Ela teve a fase em que o vidente acreditava piamente, queria ser reconhecido, na época de São João Paulo II. Então era o meu filhinho, São João Paulo II, né? Meu filhinho. Quando São João Paulo II beijou o Alcorão, não teve nenhuma revelação contra, né? Quando São João Paulo II fez missa com os ortodoxos, dizendo que não precisava converter os ortodoxos, também não teve revelação nenhuma contra, né? Engraçado isso aí, quando São João Paulo II foi numa tribo indígena lá e recebeu uma bênção lá dos índios lá, eu não sei se é do cacique, quem que é lá, também não teve revelação nenhuma, né, contra. Quando São João Paulo II foi encontrar líderes comunistas, como Fidel Castro, também não teve nada contra, né. E, enfim, quando o modernismo comeu solto dentro da igreja nos anos 90, né, com padre cantor, né, do Erguei as Mãos, e outro, o padre ator, o padre dos artistas, também não teve nada contra, não teve revelação nenhuma contra. Aí veio Bento XVI, né? Ainda tinha aquela esperança, nossa, agora Bento XVI vai reconhecer, né? Aí quando ele era cardeal e como cardeal, presidente da doutrina da fé, prefeito, né, do dicastério da doutrina da fé, quando ele reconheceu as revelações de Vansula Haider, que nem católica era, também não teve nada contra, né? Engraçado essas coisas. Então, enfim, quando o Bento XVI aqui proibiu o uso do proselitismo, também Nossa Senhora não desceu do céu falar, né, colocar Bento XVI no seu lugar, falar, não, o proselitismo tem que ser feito dentro da Igreja Católica. Acho engraçado porque ele diz que
O protestantismo se utiliza do proselitismo e ele fala que a gente tem que usar, né, a mesma ferramenta dentro do catolicismo. Então vá para o protestantismo, cara. Vá para lá, lá tem proselitismo, com certeza. Mas é aquela questão, né? Ainda estou esperando ele ler o Fiducia Supplicam integral, tá? De modo integral, ali, fazer uma leitura de todo o documento e mostrar onde está mandando abençoar a união pecaminosa, a união irregular de alguém, tá? E aí, gente, aí ele vai passar vergonha de novo, né? Como eu falei, não pode dar uma vergonha que ele passando. Para os aparicionistas não tem nada, porque eles acreditam em tudo. Aí fala assim, o que tem de errado nessa bênção, porque tem que ser dada de forma privada. Gente, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Você está falando que é uma bênção não sacramental. Está falando de bênção não sacramental. É porque não pode ser dado uma bênção dessa dentro de algo público que visa um sacramento. Ou seja, um rito público como a missa, como o batismo, como o crisma. Isso é sacramental. Quando fala que o documento não fala que é privado, fala para não ser o quê? Bênção pública. É uma bênção pública, tá? Porque uma bênção pública é uma bênção sacramental. E isso aqui não está falando de sacramento, tá? Por isso que não está falando que é para fazer escondido. Veja que o cara é impressionante, como eu falei, cara, uma pessoa que recebe Nossa Senhora 3 vezes por semana e a Nossa Senhora não explica o que significa isso, uma bênção sacramental, uma bênção espontânea. Se você pegar e dar essa bênção dentro de uma missa, acaba virando sacramento. É isso que, mas indiretamente é isso que ele quer, que aconteça isso para que ele possa fazer uma catequese no outro dia, metendo o pau no Papa e metendo o pau no documento. Por outro lado, é isso que ele quer, que seja que um padre qualquer, aí um James Martins, né, um James Martins da vida aí, faça uma bênção dessa, de forma pública, né, de forma sacramental, para que ele possa no outro dia meter o pau no Papa e no documento, entendeu? Aí ele ainda pergunta por que não pode ser celebrado na missa. Cara, olha que ponto chega. Se ele fez uma pergunta dessa, por que não pode ser na celebração da missa? É porque ou ele não entendeu o documento, ou ele não entende o que é bênção sacramental e bênção espontânea, ou realmente ele está instrumentalizando tudo isso. Sério, uma pergunta dessa aqui é uma pergunta de uma pessoa que não tem entendimento nenhum do que é o catolicismo. É um tipo de pergunta que é incabível, né? Por que não pode ser, então, a bênção durante a celebração da missa? Ainda fala sobre a apresentação de uma criança que vai ser batizada. Que aí é uma bênção sacramental. Está misturando com uma bênção em súplica e socorro. É sinal de que realmente é Nossa Senhora que está aparecendo para ele, que defende tanto o magistério da igreja, também não conhece muito bem da doutrina católica, né, minha gente? É uma brincadeira tudo isso daí, né? Mas agora, como eu falei, ele abraçou La Salette de coração, né? O mesmo espírito que, né, animou a pessoa que escreveu aquele documento maldito condenado em 1923, é o mesmo espírito que está aí, né? Em todas essas aparições modernas de hoje em dia, que não é Virgem Maria e também não tem nada a ver, né, com a Igreja Católica, tá? Mas tem revelação falando que eles fazem parte agora da barca Sem Pedro, né? Então, a Igreja Sem Pedro, né? Então, como eu falo em todos os vídeos, pica a mula para a Igreja Sem Pedro e deixa a igreja com Pedro, mesmo que o Pedro que tá lá agora não seja tão bonitinho assim, né? Não seja tão legalzinho. Deixa esse Pedro com a gente, o católico de verdade, né? Pode deixar com a gente que a gente se vira com esse Pedro. E vocês que não aceitam, pica a mula para a Igreja Sem Pedro. Sério mesmo, gente.
Isso aí, depois eu quero fazer um vídeo ainda. Se der, eu ainda faço hoje o vídeo falando sobre por que que os canais católicos e boa parte do clero tem medo de falar sobre as falsas aparições marianas. Qual é o medo? Qual é o receio? O que tem por trás de tudo isso, né? É uma pergunta pertinente, né? Por que só o meu canal, o canal do Robson, o Carlos Perim também fala sobre isso, e o Eco Fidelíssimo, o canal do Carlos, lá do Eco Fidelíssimo, por que só os nossos canais têm essa coragem de falar sobre o que está acontecendo, essa bagunça no meio dos aparicionistas? Por quê? Alguma coisa tem que a gente não sabe, mas a gente vai tentar descobrir, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.